Olá, eu sou a professora Graça Vilhena. Nós estamos aqui para trabalhar algumas dicas aí para o concurso da CEMED de São Luís do Maranhão. A gente vai dar uma dica aqui sobre a questão dessa relação professor-aluno na escola, na sala de aula. Vamos ver como se processa? A relação professor-aluno no processo ensino-aprendizagem. As relações humanas, embora complexas, são peças fundamentais na realização comportamental e profissional de um indivíduo. Dessa forma, a análise dos relacionamentos entre professor e aluno envolve interesses e intenções. Começa por aqui. Nada é neutro. Não existe nada neutro quando se fala de educação como um todo. Sendo esta interação o expoente das consequências, pois a educação é uma das fontes mais importantes do desenvolvimento comportamental e agregação de valores nos membros da espécie humana. Olha aqui, agregação de valores. Relação professor-aluno se dá de uma forma das relações que estão presentes ali nas relações humanas, nas relações interpessoais. Ela é uma relação complexa, já que a gente está trabalhando os seres humanos, né? Quando a gente se trabalha com seres humanos, qualquer tipo de relação já se torna complexa, são cabeças que pensam de formas diferentes. Na educação não acontece de forma diferente. As relações que se estabelecem na sala de aula, na escola como um todo, no ambiente de aprendizagem, vamos colocar assim, porque não se acontece só dentro daquele espaço de sala de aula, mas no ambiente escolar, ela é uma relação complexa. Ela vai ter como consequência uma possibilidades N, né, de aprendizagens ou não. Muitas vezes não acontece por questões realmente de falta dessa interação. Neste sentido, a interação estabelecida caracteriza-se pela seleção de conteúdos, organização, sistematização didática para facilitar o aprendizado dos alunos e exposição onde o professor demonstrará seus conteúdos. No entanto, este paradigma deve ser quebrado, não é verdade? Primeira, se estabelece, sempre se coloca assim, o que é importante para acontecer o processo de ensino-aprendizagem? A sala de aula, o aluno e o professor, não é bem assim. Hoje a própria didática, ela já vem, né, fomentando essa questão da dialética, da questão da mediação, da transformação do contexto, não estabelecer o aluno como um mero receptor, como um ouvinte apenas, mas também como esse ser que está ali na relação, nessa interação. Por isso a gente não coloca mais professor e versus aluno. Não existe mais isso. É professor hífen, que é interação. Este hífen aqui quer dizer interação, professor-aluno. Na mediação deste professor, para se estabelecer esse ambiente harmônico dentro dele, é que se vai realmente estimular esse processo para que haja uma aprendizagem de qualidade. Então, isso aqui quebra desse momento, esse paradigma, né, dessa questão estática. Deve ser quebrado. É preciso não limitar, este estudo em relação ao comportamento do professor com resultados do aluno. Não é verdade? Não dizem também isso? O aluno não conseguiu aprender por culpa do professor, por causa do professor? O que aconteceu aí? Então vamos quebrar esses paradigmas, né? Devendo introduzir os processos construtivos como mediadores, para superar as limitações do paradigma processo-produto. Então, esses paradigmas já ultrapassados, né, de acreditar que a aprendizagem, a educação propriamente dita, o conhecimento, ele não é transformado, não é assimilado, não é adquirido por conta da falta de comportamento adequado do professor. Não é só isso. A aprendizagem, ela ocorre, como eu já falei no início, é um ambiente harmonioso, propício para a aprendizagem. Aluno e professor, professor-aluno, dentro deste processo de interação, de compreensão desta relação recíproca de conhecimento. Não é só o aluno que aprende, a gente sabe disso. O aluno está ali também, que está possibilitando ao professor conhecimentos e conhecimentos diversos. Certo? O professor aprende com o aluno aprende com o professor, é por isso que é interação.
Segundo Gadot, 1999, o educador, para pôr em prática o diálogo, importantíssimo no processo de relação professor-aluno, o diálogo. Não deve colocar-se na posição de detentor do saber. Jamais um professor pode se colocar no pedestal, né, como a questão tradicional, onde tinha até aquele tipo um palanque, já que o professor dava aula lá em cima, né, bem diferente dos alunos, como se a visão fosse de cima para baixo. Isso não existe, não pode mais, deve ser quebrado também. O professor não é detentor do saber exclusivo, 100%, não existe. O conhecimento a gente conquista no dia a dia, é um processo, por isso que se diz processo, é porque se conquista a cada dia. O mundo muda, gira, transforma de segundos, então a cada segundo de transformação são novos conhecimentos que surgem e aí a gente tem que correr atrás desse conhecimento. Então o professor não é detentor do saber único, deve-se antes colocar-se na posição de quem não sabe tudo, reconhecendo que mesmo o analfabeto é portador do conhecimento mais importante, que é o da vida. Ninguém chega na escola vazio, seja em que idade for, em faixa etária. Todos vêm à escola com um conhecimento, né, o que adquiriu em outros momentos da sua vida, em outras relações. Desta maneira, o aprender se torna mais interessante quando o aluno se sente competente pelas atitudes e métodos de motivação em sala de aula. O prazer pelo aprender não é uma atividade que surge espontaneamente, né? Espontaneamente nos alunos, pois não é uma tarefa que cumpre com satisfação. Muito difícil, né? Perguntar para o aluno, vai para a escola, vai feliz? Muitas vezes eles se colocam na posição, não, eu estou indo porque eu sou obrigado. Infelizmente, muitos jovens, né, ainda encaram desta maneira a escola, o conhecimento, a educação. Quando termina o ano letivo, né, aquela felicidade. Então, é complicado, complexo, quando a gente ainda tem esta visão do aluno, né, espontaneamente nos alunos, pois não é uma tarefa que cumpre com satisfação, sendo em alguns casos encarada como obrigação. Para que isto possa ser melhor cultivado, o professor deve despertar primordialmente a curiosidade dos alunos, acompanhando suas ações no desenvolver das atividades, mediar. Então, o professor ele estimula, ele deve estabelecer esse ambiente harmonioso, né, compreendendo as várias facetas dessas comportamentais que estão ali presentes numa relação interpessoal, que não é diferente com os alunos. Então, ele vai cultivar, despertar essa curiosidade dos alunos. E em todas as faixas etárias, todas elas, o aluno em todos os níveis ou modalidade que esteja, toda vez que ele se sente motivado, né, através desses estímulos e principalmente sentir que ele tem que avançar, ele tem que descobrir, aqui despertar a curiosidade. No momento que ele sente esse desejo de descobrir, ele vai em busca do conhecimento e aí acontece o que nós chamamos de aprendizagem. O professor não deve preocupar somente com o conhecimento através da absorção de informação, mas também pelo processo de construção da cidadania do aluno. Isso aí é presente nos aspectos legais, nos âmbitos legais da legislação educacional, né? Cidadania do aluno. Apesar de tal, para que isto ocorra, é necessária a conscientização do professor de que seu papel é facilitador da aprendizagem, aberto a novas experiências. O professor também ele não pode ficar ali parado. Um professor que acha que sabe tudo, que já é detentor do conhecimento por excelência, ele não vai buscar. Se ele não vai buscar, ele vai ficar estático também, vai transferir isso para o aluno, procurando compreender numa relação empática também os sentimentos e problemas de seus alunos e tentar levá-los à autorrealização. Por isso que é um processo, por isso que é uma interação. Relação professor-aluno, ela se dá em todos os níveis, em todas essas variáveis. Não é só chegar e transmitir o conteúdo. Se fosse assim, a gente não teria
ultrapassado historicamente, politicamente, socialmente, todas essas tendências, né, da educação aí que a gente já viveu. Então, hoje o professor, para estabelecer esse processo de ensino-aprendizagem de forma efetiva, estabelecer uma relação dentro de sala de aula realmente harmônica, que se consiga trabalhar a construção do conhecimento, deve considerar todos os aspectos de vida desse aluno. Então, só assim vai se estabelecer um clima de aprendizagem. De modo concreto, não podemos pensar que a construção do conhecimento é entendida como individual. O conhecimento é produto da atividade do conhecimento humano, marcado social e culturalmente. O papel do professor consiste em agir como um intermediário entre os conteúdos da aprendizagem e a atividade construtiva para assimilação. É essa interação que ele deve fazer. O trabalho do professor em sala de aula, seu relacionamento com os alunos é expresso pela relação que ele tem com a sociedade, né? Como é também que este professor tem essa relação com a sociedade, com as questões também que envolvem a cultura, a política, né, dentro desse processo. Abreu e Macedo afirma que é o modo de agir do professor em sala de aula, mais do que suas características de personalidade, que colabora para uma adequada aprendizagem dos alunos. Fundamenta-se numa determinada concepção do papel de professor, que por sua vez reflete valores e padrões da sociedade. Esse comportamento social e político do professor tem muito a ver, né? Tem tudo praticamente a ver com este comportamento que ele vai expressar na sala de aula, tá? Culturalmente, socialmente, politicamente, essa forma como esse professor encara a construção do conhecimento e como ele realmente tem essa predominância de como ele vai proceder, essa articulação desses conhecimentos na sala de aula, como ele vai ser esse intermediador desse processo. Então, a partir daí, com todos esses procedimentos, essas técnicas, né, o professor ele vai poder interagir melhor com o seu aluno. Essa é uma dica aí dessa relação meio complexa, né, mas harmônica em sala de aula. Obrigada!